Fala pessoal, bom dia. Hoje é dia 25 de maio, quarta-feira, e a gente está começando mais um XP Connection. A gente vai, como sempre, comentar um pouco do panorama macro. A gente sempre traz uma apresentação mais específica para a gente ter uma pauta para debater ali depois. Aí vocês vão enviando as perguntas. Mas antes de qualquer coisa, bom dia, Gustavo. Sobre o que é a apresentação hoje? Joaquim, bom dia a todos. A gente vai falar um pouquinho do que foi anunciado ontem pelo Temer e pelo Meirelles, essas medidas, mais um detalhe, né? Explicar o que elas significam, quanto que elas vão impactar no curto prazo, no longo prazo, e também comentar um pouco desse começo de governo, né? O que está sendo sinalizado, o que a gente está vendo de interessante, como que o mercado está reagindo a isso. A gente vai trazer um pouco mais desse sentido, mas sempre dispostos a responder as perguntas. Mandem no chat, mandem as perguntas cedo para dar tempo de responder o maior número delas possível. E aí a gente ajuda vocês. Isso aí, além das medidas, ontem a gente teve a aprovação da nova meta também, que entrou madrugada dentro lá no Congresso. Foi, obviamente, ponto positivo, apesar de já ser esperado quando acontece, realmente ponto positivo. E as bolsas lá fora também ajudando a gente por aqui. Então a gente já pode ir para a apresentação. O Gustavo vai falar um pouco das medidas desse início de governo. Por favor, enviem suas perguntas enquanto a gente faz a apresentação. A gente vai coletando e a gente parte para o debate depois que o Gustavo terminar. Bom, a apresentação então está na tela. A gente vai mostrar mais um detalhe, realmente um pouquinho, comentar em termos de slides, essa primeira de testes para as despesas públicas e a extinção do Fundo Soberano. As outras acho que vai ficar um pouco mais no comentário aqui conosco do que na apresentação. Mas, só deixando bem resumido e lembrar a todos antes quais foram as medidas. Então foram um teto para as despesas públicas, o bloqueio de novos subsídios, a extinção do Fundo Soberano, antecipação de pagamentos do BNDES, a lei de responsabilidade, esse projeto que já está em... Os dois últimos são dois projetos que já foram aprovados pelo Senado, falta só aprovação pela Câmara, mas priorizar esses projetos, basicamente, que seriam a lei de responsabilidade fiscal para fundos de pensão estatais e a flexibilização da participação da Petrobras no pré-sal, projeto bem famoso do José Serra, bem debatido. A gente começa, então, falando um pouquinho mais do primeiro ponto, que talvez seja o mais significativo, trouxe maior sinalização, mais repercussão, que seria o teto para as despesas públicas, né? Como a gente colocou aqui em cima, elas precisam de 3,5 votos. Então, a primeira, o teto e o bloqueio de novos subsídios precisariam de aprovação do Congresso. A extinção do Fundo Soberano e a antecipação de pagamentos do BNDES só precisa de uma aprovação jurídica, eles precisam confirmar tudo juridicamente, como o próprio presidente Temer falou ontem, e as últimas duas também faltam passar na Câmara. Aqui a gente tem uma tabela que mostra os gastos totais, quanto eles representam a porcentagem do PIB, e a regra atual, ou pelo menos era atual se o projeto passar, não vai ser mais, como que está em vigência o que foi proposto, né? Então a gente tem gastos com previdência, abono de seguro-desemprego, gasto pessoal, aí custeio educação, que são 30% de todos os gastos, despesas discricionárias e outras obrigatórias, quanto que elas vão representando isso no PIB e qual que seria a regra. O que foi modificado basicamente é que a partir de agora esses gastos só subiriam em termos nominais, não teriam mais aumento real, então seria como se a gente estivesse cortando essa parte do PIB. Então, os gastos, que foi bem debatido, porque eles falaram, agora vai cortar gastos em saúde e educação. Então, na verdade, eles deixariam de crescer a inflação mais PIB e cresceriam apenas, em termos nominais, apenas pela inflação, que atende, como o próprio Meirelles falou, a convergir para o centro da meta em 4,5%. Então, isso seria uma sinalização bem mais para o longo prazo, bem mais uma solução estrutural. Então, essa medida talvez seja a mais representativa comparado ao que tinha sido anunciado. As medidas que foram no ano passado, pelo Levy, porque agora sim a gente começa a ver uma postura mais disposta a medir aqueles argumentos, aqueles pontos mais críticos, mais que geram divergência, né, que geram mais a oposição levantar mais a voz. Então, esses pontos estruturais
com certeza vão precisar de um Congresso mais forte, de um apoio político mais forte ao governo, algo que não tinha no ano passado, mas que a gente pode falar que isso é a base para uma solução estrutural para resolver realmente o problema fiscal. Se a gente começar a seguir nessa linha, isso indica que realmente a gente está caminhando pelo menos para a parte certa. Por isso que muito repercussão sobre isso. Então, a gente deve ter as despesas públicas agora com esse teto crescendo só via... Tá tudo certo na apresentação? Não. Pode voltar para cá qualquer coisa, sem problema. Bom, mas a gente continua por aqui. As primeiras... Agora eu perdi a minha também aqui. Bom, a gente também teria a parte dos bloqueios de novos subsídios. Isso teria um ponto também mais polêmico, porque você precisa negociar diretamente com os grupos de interesse e a gente não tem visto muita disposição, pelo menos nas entrevistas. É mais ou menos assim, o líder de tal setor, ele fala que realmente é preciso fazer o ajuste fiscal, mas ele não fala que o setor dele está disposto a abrir mão. Então, a gente sabe que, como o Meirelles falou logo na sua primeira entrevista como ministro da Fazenda, todo mundo vai ter seu coeficiente de sacrifício para o país chegar num resultado, voltar para o crescimento, voltar para o eixo, né? Mas, basicamente, a gente precisa também de aprovação. A gente também trouxe aqui o final do Fundo Soberano, né? A gente explicar um pouquinho mais o que aconteceu. Esse Fundo Soberano foi criado em 2008, então, quando os preços do petróleo estavam acima de $200 por barril, na época com o pré-sal bombando, com toda aquela expectativa, aquele entusiasmo muito forte em torno do pré-sal, e foi criado, assim, eu lembro exatamente, a gente deu uma olhada nas reportagens novamente, com inspiração em fundos soberanos como o da Noruega, que é bilionário, que investe em diversas coisas, é um fundo bem significativo, um player bem importante do mercado. A intenção realmente era chegar numa proporção como essa. Mas em diversos motivos, mas basicamente a gente trouxe aqui a cotação dos preços de petróleo para ver que realmente a queda brusca, a gente está com atualmente 50, então bem menor do que os dos mais, quase 250, quando foi criado, frustrou bastante a expectativa. Então, se a gente teve em 8 anos um crescimento só para 2 bilhões, bem aquém do que era esperado, e também a expectativa para os próximos anos não era que isso fosse dar aquele salto que eles julgavam que poderia dar. Então esses valores foram bem abaixo e não justificam. Isso traz um aporte mais de curto prazo para o Tesouro, mas é um ponto bem mais técnico, bem mais precisa só realmente da aprovação jurídica do que aí não envolve tanto política. Aí a gente também tem a outra parte que traz um alívio de curto prazo também, aí não tanto para a parte estrutural, mas só para a parte de antecipação de pagamentos do BNDES, que seriam cerca de 500, né? 500 seriam pagos, são 500 bi atualmente, seriam pagos 100 bi, antecipariam 100 bilhões para o BNDES, sendo que em 2016 já seriam 40 bilhões. No geral, essas 4 medidas, todas as medidas foram bem recebidas, né? Porque, como a gente vê aqui, não se fala em aumento de impostos em nenhum das medidas, que era uma das resistências bem fortes por parte de centrais sindicais, por parte de organizações. Também não estamos falando especificamente ainda de mexer em gastos sociais, é algo que eles estão falando que podem basear com a base de bater cadastro para ver gente que não deveria estar recebendo, mas por enquanto foi o máximo que eles falaram. Mas essas duas de baixo têm um impacto maior no curto prazo. O bloqueio do subsídio a gente tem que realmente ver quanto isso vai impactar. E esse daqui seria a primeira medida, seria realmente aquela que traz a cara para o novo governo, traz a cara da mudança na parte dos gastos estruturais, que é a obrigação, para que as despesas não continuem crescendo numa trajetória suicida no longo prazo, onde elas vão acabar sufocando cada vez mais o governo e deixando uma dívida, os gastos como a proporção do PIB cada vez mais insustentáveis. Então, as despesas do governo sendo seguradas aparentemente. A gente tem então, só para comentar por último, essas duas últimas medidas. A lei de responsabilidade fiscal para fundos de pensão e estatais. Então, seria uma mudança para uma administração um pouco mais transparente, digamos assim, mais independente. Eles exigem que 25% dos membros de conselhos sejam independentes
para essas companhias, para estatais. Já passou no Senado, como eu falei anteriormente, agora falta só passar na Câmara. Ele foi tido como uma das prioridades ontem, como um dos projetos prioritários para os próximos meses, seria esse. E também esse projeto do Serra, que também já foi passado no Senado, flexibilizar a participação da Petrobras no pré-sal. Então, não mais precisaria da obrigação de 30% da Petrobras em todos os projetos, liberaria para as outras empresas. Esse de todas as medidas já é aquela que a gente já sabe que tem um combate muito mais forte da oposição. Então, tudo para uma questão bem mais ideológica. A gente já viu a oposição, quando foi votado no Senado, batendo muito, a mídia que é contrária também impacta bastante a discussão, falando que é retirar um tesouro nacional, abrir mão disso. Então, esse talvez seja de todas as medidas que vão passar no Congresso, essa é aquela que a gente já sabe que já tem um argumento muito forte da oposição contra. Mas, de qualquer forma, também é tido como uma das medidas prioritárias. Pode trazer para cá um pouco agora, a gente pode voltar lá depois, qualquer coisa. Se você quiser incluir ainda nessas medidas, vai. Na verdade, se puder voltar para aquele slide, eu queria só adicionar alguns comentários naquele próprio slide das medidas. Só lembrando, né, o teto para despesas públicas e as duas últimas também, a gente precisa de aprovação do Congresso, então não é algo tão trivial, e dali antecipação de pagamentos do BNDES e também extinção do Fundo Soberano, esse só precisa do Executivo, então algo bem mais tranquilo e bem mais imediato, tá? Só para a gente ter uma noção. Um comentário adicional no teto das despesas públicas, se de fato o governo conseguir emplacar isso e conseguir colocar esse teto, né, que é a inflação do ano anterior para os gastos do governo, de acordo com o Meirelles, isso aí geraria entre 1,5 a 2 pontos percentuais de ganho com relação ao PIB. Tá? Então, aquela trajetória ali dos gastos com relação ao PIB, algo crescente, teoricamente, com esse teto já teria um alívio bem interessante. E indo para a parte de extinção do Fundo Soberano, isso aí mexeu muito com as ações do Banco do Brasil, né? Lembrando que a maior parte desse Fundo Soberano está alocado em ações do Banco do Brasil. Então, quando ontem o Meirelles comentou sobre isso, e até o final do dia também, o papel sofreu muito. Só para a gente ter noção, a gente está falando aqui em cerca de 100 milhões de ações. Isso aí, na média, ali vai dar uns 5 dias de trade. Então, é um volume bem expressivo. Obviamente, eles comentaram que o governo vai ter cautela na venda para não influenciar preço, mas, de qualquer forma, é uma pressão vendedora ali. E o pessoal está de olho, porque isso deve ser usado, sim, para ajudar no orçamento. E só para terminar, a antecipação dos pagamentos do BNDES, o governo acha que vai economizar ali só pelo diferencial de juros, porque basicamente esses empréstimos estavam ociosos ali no BNDES, então só dessa diferença são cerca de 7 bi ao ano, tirando que você consegue abater a dívida bruta do país, tá? Então esses foram os principais, na verdade, a adição, né, os comentários do Gustavo, e essa questão do pré-sal também é bem interessante, que foi a ideia inicial do Serra ali, para justamente flexibilizar, vai na direção certa junto com a mudança do CEO. O Pedro Parente deve tomar posse na semana que vem. Isso. Aí só comentar mais um pouco, né? Essas foram as primeiras medidas anunciadas. Eles falaram ontem já que a reforma da Previdência está sendo debatida, mas que como é um ponto bem mais importante, esse realmente é um dos principais passos que eles podem dar nesse governo. Ela só vai ser anunciada realmente quando eles tiverem costurado ela inteiramente. Essa foi uma das percepções dos analistas, que todas essas medidas são polêmicas, mas parecem que elas já foram meio que costuradas com a base, então elas já foram entregues realmente depois de ter um argumento. Essa é uma postura que o Temer ontem ele bateu em duas teclas, né? Além de anunciar as medidas, ele pareceu já sinalizar algumas coisas, né? Primeiro, ele falou escancaradamente que ele está disposto a voltar atrás caso cometa erros, isso ele falou abertamente, e também ele deixou bem claro que ele não vai simplesmente criar as medidas por criar, né? Ele vai criar a medida e realmente apresentar para o Congresso quando ele sentir que realmente tem
a base para conseguir passar essa medida. Então, por mais polêmicas que elas pareçam, aparentemente elas devem conseguir ter, por mais difíceis que seja difícil passar no Congresso, parece que elas vão conseguir por tudo que está sendo feito. Obviamente, depende de toda a trajetória política, a gente viu a turbulência que foi essa semana com a história do Jucá, mas a gente tem algum otimismo graças a isso, graças a essa nova postura do governo, que antigamente, no ano passado, quando a gente teve as medidas, tinha algumas medidas interessantes, mas simplesmente a gente sabia que não ia passar, né? Ou se passasse, elas iam ser amplamente modificadas de forma que não iam ter aquele benefício inteiro. No relativo, antes você tinha um governo totalmente isolado do Congresso e até, de certa forma, o Congresso era refratário de qualquer questão do governo, não tinha diálogo nenhum, não só com o Congresso, mas com os agentes econômicos, e só essa mudança de postura aí, com uma abertura a diálogo, você já vê essa questão da reforma da Previdência, conversa com os sindicatos, etc., já é um avanço ali. E um avanço bem grande, já que a gente precisa de urgência e tanto precisa da tramitação no Congresso. Outro ponto que eu ia destacar é a estratégia do governo, né? A gente estava conversando sobre isso, de falar das medidas que talvez tenham uma menor necessidade de capital político, né? Não são aquelas medidas muito contraditórias, ou, na verdade, contraditórias não, mas que a sociedade é contra, ou que os políticos são contra, como seria aumento de impostos também, uma reforma da Previdência acelerada ali. Então, eles foram ali por algumas medidas estruturais e também que não tem muita aversão ali no Congresso, né? Exato, eles não iam chegar logo com uma medida polêmica quando o governo ainda está se consolidando, né? Ainda é chamado de governo de transição, o presidente interino ainda. Aí eu já ia emendar com outra parte, que seria o que a gente pode esperar agora das próximas medidas, o que o governo vai anunciar para frente. Primeiro que a gente vai ter que esperar realmente esse período em que o Temer ainda vai ser chamado de presidente interino. Depois que ele realmente passar de interino para presidente, a gente pode esperar algumas medidas realmente mais fortes, como venda de estatais, abertura de capitais estatais também. Isso talvez seja mais para um segundo momento. Mas acho que já vai começar toda a ideia do chamado programa Crescer, que só para quem não está familiarizado, é basicamente o que o governo anterior tinha como PAC, agora o Temer quer fazer uma marca dele nesse Crescer, mas ao contrário do PAC, o Crescer seria algo bem mais próximo de uma cooperação entre iniciativa pública e privada para investimento, então liberando bem mais, atraindo mais investimentos de capital estrangeiro, flexibilizando mais as regras que estavam sendo feitas para concessões, para intuitos de mais privatizações, então exigindo bem menos, sendo bem mais flexível, de forma que atraia mais investimentos. Essa é a ideia deles, e isso já deve começar a surgir nas próximas semanas. Já tem, se eu não me engano, cerca de discussão para concessão de aeroporto logo ainda no mês de junho. Isso acho que já vai começar a ficar mais claro. Hoje também tinha notícia sobre a abertura para estrangeiro comprar terra no Brasil, essa notícia é do Globo, algo que tinha sido revogado pela presidente Dilma, no governo da Dilma em 2010 pela AGU. Isso também deve mudar. Outras notícias que a gente acompanhou nesse começo de governo que também podem trazer, aí já mais na linha do que o Levi tinha feito, que é aquela parte de pessoas que não deveriam receber benefícios pararem de receber benefícios, né? Que o Temer tinha batido e não conseguiu tudo, como ele tinha pretendido, como toda a história de pessoas que recebem aposentadoria que não deveriam, filha de general. A gente já viu essa discussão também deve voltar agora, porque com um capital político mais forte, uma base política mais forte, elas conseguem passar com mais facilidade. Então, e até talvez algumas mais polêmicas, como o cruzamento de bases de dados para evitar que pessoas que estão recebendo benefícios recebam. Então, o Bolsa Família aqui, obviamente o Temer não pretende mexer de forma a prejudicar ninguém, ele sabe que isso é um tiro no pé e qualquer político brasileiro hoje sabe que seria um tiro no pé. Mas o que foi dito é que tem pessoas que recebem e não deveriam receber, e se cruzarem a base de dados com aposentados do INSS e com sócios de empresas, você conseguiria acabar com essas pessoas que não deveriam receber. Então, a gente
deve também ver alguma movimentação nesse sentido para as próximas semanas. É isso aí, então esse foi um panorama geral ali das medidas anunciadas e a gente já pode ir sem mais delongas para a parte de perguntas, né? Então, Arnaldo perguntando aqui, em um cenário de poeira do cenário político, né? Poeira baixar no cenário político, quais setores e empresas apresentam fundamentos mais sólidos, maior upside? Olha, só uma questão aqui um pouco antes, que a poeira baixar no cenário político, a gente não vê isso pelo menos para o curto prazo, tá? Curto, médio prazo, realmente o cenário político vai continuar volátil, principalmente com a questão da Lava Jato, que a gente já vem comentando que é muito imponderável. Então, difícil ver a poeira baixando no curto prazo, mas de qualquer forma, falando dos setores e empresas, a gente gosta do setor financeiro, que tende a se beneficiar sim, né? A gente sabe o quanto elas estão alavancadas ali a atividade econômica, crédito, consumo. Você tem também o setor de infraestrutura, o setor de infra tende a se beneficiar, o Gustavo comentou aqui sobre as pretensões do governo para esse setor. Bens de capital talvez seja aquele setor que a gente possa começar a olhar num segundo passo, né? Quando as coisas estiverem caminhando bem, aí sim, bem de capital também pode se recuperar, mas hoje a nossa carteira recomendada reflete muito isso. A gente tem a parte de financeiro, a gente tem também um pouquinho de consumo com algumas empresas que a gente gosta, eu vou falar um pouquinho mais depois, porque teve algumas perguntas nesse sentido, e também uma posição em infra. Então, os principais setores ali que tendem a se beneficiar desse cenário, desse governo de transição satisfatório. Eu vi uma pergunta sobre como que precisava para passar no Congresso, se era 50 mais 1, é 3/5 do Congresso para passar. É isso aí, como é uma PEC, então você precisa de uma votação mais expressiva e não é maioria simples, esses 3/5 que o Gustavo comentou. SMP perguntando aqui, essa é uma questão importante a se monitorar, que é o cenário externo, se a gente acredita que o aumento de juros vem agora em junho ou no mais tardar julho. Isso aí foi muito comentado, né, ao longo das últimas semanas, muita revisão de expectativa. Mas o que você acha, Gustavo? Vem em junho ou no mais tardar julho? É algo que eu acompanho bastante, que eu acredito que pelo calendário a gente traçava esse cenário bastante ao longo do ano, de que o Fed ele ficaria um pouco refém do calendário, principalmente político do ano dos Estados Unidos, com as eleições lá para novembro, e ele anteciparia, porque os membros do Fed eles deixaram claro que eles pretendem subir pelo menos 2 vezes a taxa de juros lá esse ano, e o calendário meio que inviabilizaria quase o segundo semestre inteiro, deixando só a reunião de dezembro e julho livres. Então, historicamente, o Fed não gosta de se interferir, assim como o Banco Central do Brasil também não fez, a maioria dos bancos centrais do mundo, isso não é postura exclusiva deles. Não interferem, não fazem mudanças bruscas próximos de eleições. Isso traria, então, uma facilidade para junho e julho. Aí a questão de junho estava ficando um pouco mais inviável por conta do referendo do Reino Unido, do Brexit, que seria uma semana depois e os mercados já estariam muito voláteis por conta dele. Aí fica a dúvida se realmente eles esperariam. Acho que a gente eu acompanharia bem de perto que a Janet Yellen vai falar na sexta, né, lá em Harvard, se ela realmente mudar a postura dela do último discurso para agora, se ela mudar radicalmente, ela já vai estar traçando que ela está confirmando tudo que estão dizendo e já vai subir em junho mesmo. Mas ela poderia realmente fazer como ela fez em outubro e usar a reunião do Fed, o comunicado, justamente para sinalizar que é a próxima reunião. Porque quando a gente teve a reunião de outubro de 2015, o Fed deixou bem claro no comunicado depois dela que seria dezembro e depois disso, praticamente entre outubro e dezembro, não teve muita discussão. O mercado já colocou no preço e só bastou confirmar. Agora não tá assim para junho, né? Hoje não tá. Por isso que eles poderiam usar junho para sinalizar para julho, traçando um cenário mais fácil. Eu diria que em julho tem alta de juros por lá, enfim. A ver realmente esses dados. A gente vai ter dado de PIB lá nos Estados Unidos também, sim, né, que vai ser muito importante. E esse discurso da Yellen. Então, muito a se monitorar, porque isso aí é driver para nossa bolsa, sim, seja e dólar e curva de juros também. E monitorar o Trump, né, porque isso vai ser um driver
com certeza forte, ele está ganhando, passando a Hillary em várias pesquisas, algo que não esperavam mesmo, não esperavam nem que ele conseguisse a candidatura, e agora ele está passando a Hillary. E mais do que realmente o risco dele se tornar presidente, isso pode começar a impactar as expectativas mesmo negativamente e acabar afetando a economia dos Estados Unidos, o crescimento deles para o ano, talvez não em 2016, mas para 2017, o que impacta o resto do mundo, né? É a maior economia do mundo, não crescendo tanto em 2017, graças a uma conversão de expectativas negativas por conta do risco Trump. Mas assim, minha opinião aqui é que no final das contas essa curva vai abrir de novo a favor da Hillary. Assim como a gente viu no Brexit, né? Um bom tempo ficou muito parelho ali e quando chega na hora do vamos ver, o pessoal opta ali pela opção menos traumática. A ver, né? Eu acredito que ela vai ganhar realmente também. O problema é que o meio do caminho vai trazer algum estresse. E isso pode impactar bastante as expectativas. Aquele investidor nos Estados Unidos que deixa de fazer um investimento com medo do Trump, isso pode acontecer. Boa. O Arnaldo perguntando, né, das taxas de juros que tiveram repique ali nos últimos dias, tem a ver também com a questão do Fed. Quais as classes que a gente recomenda para inflação pós? Aproveitando esse repique ali e com esse otimismo de médio e longo prazo, a gente entende que para um investidor um pouco menos conservador, que ali aceita um pouco mais de risco, ter uma alocação pré bem interessante, sim. A gente vê aí no futuro um fechamento de curva, até porque esse repique da inflação que a gente teve também foi bem pontual, né? Esse dado mais forte de inflação, o último que a gente viu, teve muita questão de aumento de remédios, alguma coisa nesse sentido, né? Não é uma inversão de tendência. Eu acho assim, talvez os analistas estavam ficando cada vez mais otimistas e estavam baixando demais, acreditando que a inflação ia convergir muito mais rapidamente para a meta do que realmente vai. Mas não a ponto de realmente a inflação voltar a crescer. A gente teve agora em abril não é que em abril é o mês que tem reajustes de preços, de remédios, planos de saúde, tudo isso impacta bem forte. A gente também teve uma mudança de metodologia em algumas questões alguns itens do IPCA. Isso também impactou, isso sozinho já impactou um pouco, mas para o IPCA já é bastante, as projeções de vários analistas. Então, surpreendeu sim para cima. Alguns analistas que já estavam cortando as expectativas de inflação para baixo de 7 já estão meio que voltando atrás um pouco. Mas, de qualquer forma, eu acho que vai ficar acima do teto da meta para 2016. Acho que isso estava mudando um pouco muito a discussão, porque estava acontecendo tudo certo, a inflação estava indo muito para baixo, estava surpreendendo um pouco negativamente. Agora que meio que estão revendo as suas expectativas. Assim. Mas é muito mais uma desaceleração na queda das expectativas futuras do que uma inversão de tendência, né? Sim, não dá pra falar também. que o pessoal vai começar a revisar para cima agora. Aí entra a segunda parte que, com certeza, é esperar o Willa sentar na cadeira do Banco Central e começar a falar. Ele vai, obviamente, dar um tom, sinalizar como é que vai ser o caminho dele, se ele realmente vai ter uma postura já de pensar em corte de juros logo em 2016. Primeiro em 2016, né? Primeira pergunta, vai cortar em 2016? Segundo, vai começar isso quando? Antes, existia uma discussão nas últimas semanas também de quem seria, né, o próximo presidente do Banco Central. Agora qual vai ser a sua postura, porque uma coisa é o Willa como economista-chefe do Itaú colocando quanto ele acha que o Banco Central vai ter de juros até o final do ano. Outra coisa é ele como banqueiro central. Uma coisa é o que ele acha que vão fazer, outra coisa é o que ele faria. Então isso é bem diferente, a gente vai ter que acompanhar mais no detalhe. Boa, então só para complementar a resposta aqui, tudo vai depender, essa alocação em renda fixa vai depender do seu perfil. Assim, a gente sempre fala isso porque é verdade, se você tem um perfil ultra conservador, não tem por que você ter pré, porque tem uma oscilação mais forte durante o período ali que você segura o título. Então, para um cara mais conservador, obviamente ele vai ter muito mais, ou quase totalidade da sua posição em pós, que é um investimento mais conservador, mas se você tem um pouquinho mais de apetite a risco nessa parte de renda fixa, sim, a gente gosta de parte dessa alocação.
ali em pré. O S&P perguntando do petróleo, né, se chega a $60, etc. Aí já deu uma respirada agora, enfim. Muita gente está falando do corte de produção lá nos Estados Unidos, né? A gente vê ali a queda da atividade dos equipamentos de perfuração, etc., nos menores níveis. Muita gente já prevendo ali para esse ano e para o próximo uma esticada ali do barril de petróleo por conta desse impacto ali na produção dos Estados Unidos, que hoje é um dos principais produtores da commodity. Agora, estruturalmente, a gente vê assim, o petróleo num patamar baixo, né? A gente ainda vê a OPEP não entrando em nenhum tipo de acordo de redução de produção, muito pelo contrário, eu acho que dificilmente vão chegar a isso, eles são muito imediatistas e querem rentabilizar ao máximo as suas Maximizar reservas. a receita, né? Não lucro. Exatamente. Então, e de novo, com todas essas mudanças da matriz energética para frente, com carro elétrico e essa, enfim, menor custo de painel solar, etc. Então, lembrando que gasolina é a maior parte do consumo aí do derivado do petróleo. Então, isso aí vai ser relevante sim. Se a gente sabe disso, muito mais que a gente, os ministros ali da Arábia Saudita, etc., eles sabem, vários já comentam sobre essa mudança, então eles vão O querer. plano deles, né, para crescer e tentar diversificar ao máximo, eles sabem do risco, tá bem claro. Exatamente. Então, talvez você tenha ali uma pressão de preço para cima no curto prazo, mas a gente ainda acha que estruturalmente é num patamar baixo. Pessoal aqui perguntando sobre o pessoal tá relativamente otimista para a bolsa no longo prazo, etc. E claro que não sei se seria o caso de não entrar em papéis atrelados a dólar, né? Papel celulose, frigoríficos, Embraer. Olha, para o curto e médio prazo é difícil realmente. Para papel celulose é um exemplo, né? A gente tem a questão do dólar, a gente tem preço da celulose lá na China que ainda não mostrou nenhuma recuperação. Frigoríficos está perdendo margem por conta do aumento de custos, então realmente para o curto, você quer uma posição mais curta, é difícil, né? E a gente não recomendaria ali, justamente por conta de todas essas pressões. Agora, para longo prazo, uma posição estrutural no dólar, papel e celulose, tem algumas empresas com valuation bem interessante, sim. A gente só não teria muita exposição, principalmente por conta do curto e médio prazo. Seria alguma coisa muito mais estrutural de longo prazo. Rapidamente aqui, a gente está terminando já o programa, vou tentar ser rápido. Pessoal perguntando se com essa queda de BBS vale a pena e não compensa já a menor qualidade com relação a Itaú, né? Basicamente, se isso aí já não está valendo a pena. Não, no nosso sentido não. Ainda a gente prefere muito mais Itaú, apesar de um prêmio de valuation, na rentabilidade, o ROI é muito maior, a gestão é muito melhor, então para posição em BBS só se for um call político ali, que é um call que a gente não gosta. Pessoal perguntando aqui de Natura e Pecar, que apresentaram muito prejuízo, etc. Se é uma boa oportunidade para longo prazo, a gente acha que não. Pecar ali, principalmente, a gente está bem pessimista com o case. A gestão ainda não parece muito alinhada ali, muito decidida estrategicamente. A gente prefere outras ações do setor, como Lojas Americanas, que tem um pouco menos de dependência com crédito, tem uma boa gestão. A gente gosta de Lojas Renner também. Então a gente preferiria essas, a Natura e Pecar. E para finalizar, Sonai Sierra. O pessoal perguntando dessa parte de shoppings. Esse é um ativo que a gente não olha por conta de liquidez, tá? Mas qualquer trade no setor de shoppings seria muito mais por conta de fechamento de curva, etc. Mas lembrando que já esticaram bastante, tá? Com todo esse fechamento de curva que a gente viu durante o ano, elas em termos de valuation não estão uma barganha, então de novo a gente prefere outros ativos. Por exemplo, a Rodovias é um play que se beneficia de fechamento de curva de juros e está com valuation mais interessante ali. E a gente tem uma posição pequena lá na nossa carteira recomendada, tá, pessoal? Bom, então é isso, a gente mais que passou aqui do nosso limite. Espero que vocês tenham gostado do programa. A gente tentou ajudar ali tanto na parte macro com esse novo governo Temer e as medidas, como também tentou tirar a maioria das dúvidas micro dos papéis e perspectivas, tá, pessoal? Obrigado aí pela presença de todos. Valeu, Gustavo. Obrigado, Kim, por
Obrigado a todos, a gente se vê mais aqui na InfoMoney. Valeu, pessoal, bom feriado e a gente vai se vendo durante a programação. Até a próxima.